Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje, você vai ver uma reportagem sobre a recomendação expedida pelo Ministério Público sobre a venda de ingressos para o Campeonato Brasileiro de Futebol. Também vai ver matérias sobre o trabalho de fiscalização feito em postos de combustíveis e lojas de conveniência e sobre o workshop que tratou de um tema muito importante e delicado, o depoimento e a escuta especial de crianças vítimas de violência sexual. No estúdio vamos receber o assessor jurídico do MP Procon, Bruno Alves. Ele vai falar sobre os direitos das pessoas com deficiência nas relações de consumo. Fique com a gente e o MPTV está no ar. O Campeonato Brasileiro de Futebol já começou e, para garantir o equilíbrio entre as torcidas, o Ministério Público Brasileiro expediu uma recomendação sobre a venda de ingressos. É o que você confere agora. A torcida é parte fundamental nas partidas de futebol. São os torcedores que pressionam e também incentivam os jogadores em campo. Não é à toa que jogar em casa é considerado uma bela vantagem quando a bola está rolando. E o mês de maio é marcado pelo início de um dos campeonatos que mais colocam torcedores nas arquibancadas, o Campeonato Brasileiro. A competição vem com novidades fora das quatro linhas, que interessam principalmente aos torcedores: a igualdade no valor dos ingressos. A norma, acatada pela CBF, fez parte de uma orientação da Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios de Futebol. Olha, é uma preocupação da comissão, que é integrada por membros do Ministério Público de todo o Brasil, a ocorrência de que, a notícia de que estava ocorrendo essa diferenciação e que o clube mandante do jogo sempre procurava onerar a mais o ingresso para a torcida visitante, embora os locais ocupados fossem os mesmos, guardar semelhança. E diante desse fato, e havendo a proibição do Estatuto do Torcedor e do Regimento Geral das Competições, nós apresentamos à CBF essa sugestão, para que fosse incluído no seu regulamento uma penalização para esses clubes. A venda desigual era uma prática recorrente nos estádios. Encontrar um ingresso para estudante nas bilheterias do time visitante, por exemplo, é algo difícil, de acordo com os torcedores. Eu tenho o direito de ter a minha entrada, pois eu sou estudante. Mas hoje aqui encontramos dificuldade, tive que comprar ingresso de inteira para assistir o jogo, porque eu vim de Campina, não vou ficar de fora, claro, né? E ter que bancar mais caro para torcer pelo seu time ou até mesmo não conseguir acesso ao estádio gera prejuízos que vão além do ingresso. Muitos torcedores viajam para acompanhar o time do coração e ficam reféns ao procedimento do clube da casa. O time visitante normalmente sofre alguma dificuldade, né? Até mesmo para dificultar a entrada do pessoal, né? O procurador de Justiça, Valberto Lira, que preside a Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, espera que a prática recorrente tenha fim com a nova medida, já que punições também estão previstas. Isso implicará em uma série de penalizações, vai de multa, vai proibição de registro de atleta para essa agremiação, advertência e até o desligamento da competição. Então, é um trabalho a mais para o Ministério Público que nós vamos ter, logicamente, mas que isso vem contribuir para que o nosso futebol consiga efetivamente ser conduzido dentro das normas. A Paraíba tem um único clube representando o estado na Série C do Brasileirão, o Botafogo. Na primeira fase da Série C, as equipes serão divididas em 2 grupos com 10 cada. Todos jogarão entre si em turno e retorno. Os 4 melhores colocados de cada chave se classificam para a fase seguinte. A partir daí, a disputa será em sistema mata-mata. O Botafogo da Paraíba está no grupo A, junto com CSA, Confiança, Cuiabá, Fortaleza, Asa, Motoclube, Remo, Salgueiro e Sampaio Correia. Os 4 clubes que se classificarem para as semifinais estão automaticamente classificados para a Série B 2018. Os 2 últimos colocados de cada um dos grupos da primeira fase serão rebaixados para a Série D. A torcida do Belo já pode ir se aquecendo, ciente do papel importante que tem em campo. Fica um espetáculo mais animado, mais bonito e até no campo acho que os jogadores vão se motivar. E o jogo, com certeza, com 2 torcidas,
é bem melhor. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre a fiscalização em postos de combustíveis e sobre o workshop que discutiu o depoimento e escuta especial de crianças vítimas de violência sexual. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. Uma das maiores atrocidades praticadas contra a infância é a violência sexual. Estima-se que em 80% dos casos, os agressores são familiares ou pessoas muito próximas da criança e do adolescente. A seguir, você vai ver uma reportagem sobre o evento promovido pelo MPPB em função do Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o 18 de maio. O Ministério Público da Paraíba, através do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente e da Educação, promoveu no auditório da Procuradoria-Geral do órgão o primeiro workshop sobre depoimento especial e escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual. O evento, que é uma alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, reuniu profissionais da área jurídica e da saúde, que discutiram estratégias e dificuldades em se fazer cumprir a Lei 13.431/2017, que estabelece a garantia dos direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência. Hoje foi um momento importantíssimo, porque foi não apenas um momento de conhecimento de toda a rede de proteção à criança e adolescente, a oportunidade de conhecer uma experiência exitosa do Estado do Rio Grande do Sul, mas também fazer uma articulação política para viabilizar a criação do centro de referência ao atendimento de crianças e adolescentes aqui no nosso Estado. E daí a razão de estarem presentes aqui a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Estado, também a Secretaria da Saúde, os peritos, a Delegacia da Infância, todas as autoridades envolvidas com a proteção da criança e do adolescente, de forma que o objetivo principal, sem dúvida nenhuma, foi atingido no dia de hoje, que é o inicial dessas articulações que vão resultar, evidentemente, numa cobrança do próprio Ministério Público para juntos termos à disposição de todas as crianças e adolescentes que sofrem violência sexual em todo o Estado, esse serviço mais humanizado e num único local, para que ele possa ser efetivamente atendido de forma integral, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Durante o workshop, a promotora de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Denise Casanova Vilela, falou sobre a experiência da implantação do CRAI, Centro de Referência ao Atendimento Infanto-Juvenil, no estado em que atua. Ela entra no centro, ela recebe um atendimento psicossocial por um psicólogo, por uma assistente social, por um ginecologista, por um pediatra, para verificar a situação em saúde daquela criança. Se houver indícios de abuso sexual, é feita uma ocorrência policial no próprio centro, porque a delegacia de polícia, através da Delegacia de Proteção à Criança Vítima, tem um posto avançado dentro do centro, faz a ocorrência policial e requisita as perícias médico-legais. Dentro do próprio centro de referência existem os peritos legistas que fazem as perícias físicas nessas crianças e também tem os peritos que fazem as perícias psíquicas, que também são do departamento médico-legal. Escuta especializada é um procedimento de apuração de fatos que acontece num local apropriado e acolhedor e limita os depoimentos ao estritamente necessário para as investigações, respeitando os limites dos depoentes. Para esta psicóloga, esse foi um momento importante para o aperfeiçoamento da profissão. Eu, como sou psicóloga e trabalho com avaliação psicológica e com perícia, e essa nova lei que tem um depoimento especial é de suma importância, tanto para a discussão na comissão de psicologia jurídica que eu
sou presidente, né, no Conselho Regional de Psicologia, como também para a minha atuação. Por exemplo, não sei até que ponto essa parte do depoimento especial pode tirar o meu trabalho como perita, entendeu? Então eu tenho que estar me atualizando, né, para poder continuar com o meu trabalho. Ainda na programação do evento foi lançado o livro Menina Abusada, uma obra que relata a experiência do Ministério Público da Paraíba com o projeto do mesmo nome. O projeto Menina Abusada, por exemplo, é uma das estratégias que é um projeto que leva a todo o Estado a formação de profissionais da área de saúde, educação e assistência social, não só cuidando dessa parte de profissionais, como também fazendo uma formação com as próprias crianças e adolescentes nas escolas e também juntamente com os pais. Então é um projeto que eu falo de forma integrada, né, e que garante a proteção da criança, porque são 3 espaços e 3 momentos diferentes, né? O momento com os profissionais, o momento com as crianças e adolescentes que vivem esse sofrimento, né, de violência, de todo tipo de violação, não apenas a violência sexual, e também os pais, porque sem a família nós não podemos. As denúncias de abuso e violência sexual contra cidadãos menores de 18 anos devem ser feitas através do Disque 100, que funciona diariamente através das 8 às 22 horas de forma gratuita. O posto onde você abastece o seu veículo oferece um produto de qualidade e atende às normas de segurança? Para garantir isso, o MP-PROCON e outros órgãos técnicos têm desenvolvido um trabalho permanente de fiscalização. A seguir, você vai ver uma reportagem sobre a última operação realizada em municípios da Grande João Pessoa. 30 postos de combustíveis passaram por um verdadeiro pente fino durante uma operação coordenada pelo MP-PROCON, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado da Paraíba. O trabalho contou com a participação de diversos órgãos de fiscalização e aconteceu nos municípios de João Pessoa, Cabedelo, Bahia e Santa Rita. Foram 3 dias de vistorias. Essa operação ela visa resguardar os direitos dos consumidores referente à questão do combustível, né? É uma questão de prevenção que nós estamos adotando em parceria e no acompanhamento das ações do Ministério Público no Estado da Paraíba. Será observado da questão da bomba, né? Da bomba, enfim, tudo referente ao combustível, possivelmente aqueles que tiverem as conveniências também serão objeto de apuração, de investigação também, enfim, tudo que se refere à segurança do consumidor no abastecimento, né, será levado em consideração pelas fiscalizações. A fiscalização já não é novidade, faz parte de uma ação permanente em defesa do consumidor. Essa fiscalização que está sendo efetivada hoje, juntamente com o MP-PROCON, é para garantir ao consumidor, aqui de Cabedelo, como também de Santa Rita de Bahia, de João Pessoa, que tem um combustível realmente limpo, sem adulteração e que realmente paguem por aquilo que eles estão comprando. Ou seja, se 1 litro de combustível realmente vai ser 1 litro de combustível que você está pagando. A qualidade do combustível é um dos principais pontos de fiscalização. Evitar que o consumidor, que já paga caro, seja lesado após adquirir o produto. Problemas no desempenho do motor, problemas na eficiência do carro, problemas na vida útil do motor, danos ao motor. O consumidor pode estar pagando por um produto inferior, quer dizer, está pagando mais caro para um produto inferior, né? Então são vários problemas que implicam diretamente no bolso do consumidor e no equipamento automóvel em si. As fiscalizações aconteceram nos dias 25, 26 e 27 de abril. Irregularidades foram encontradas nos postos Kennedy, São Luís, Extra, Sim Comércio de Combustíveis, Bancários, BSB Bancários, Santana, Várzea Nova Combustíveis, Almeida, Santa Rita, Opção, Carrefour, Alto Posto de Combustíveis Costinha, Liberdade, França Combustíveis, Sanhauá, Alto Posto Araújo, GP Excelgas, Freeway e BSB Comercial de Combustíveis. Ao todo, foram executadas 4 conduções a delegacias, através do apoio das polícias civil e militar. Após a finalização da operação, foi detectada a prisão, constatada a prisão de quatro pessoas, no caso 4 gerentes de postos de combustíveis aqui, tanto da capital como de Bahia, Santa Rita e Cabedelo, e foram conduzidas até a delegacia de polícia. Foi confeccionado, por ser um crime de menor potencial ofensivo, uma boa parte foi de crime ambiental,
foi confeccionado o termo de compromisso e em seguida liberado. Então a Polícia Civil atuando, colaborando em integração com diversos órgãos, justamente e prevendo a questão da defesa do consumidor. Foram realizadas também 24 autuações por vazamento de bomba, falta de segurança estrutural, problemas com licença ambiental, entre outras irregularidades. 7 notificações também foram aplicadas e 5 interdições executadas, sendo uma interdição total. O fiscal do Corpo de Bombeiros, ao chegar na edificação, ele identificou um risco aparente de desabamento. E com o poder que ele tinha, ele interditou a edificação até que os proprietários apresentassem documentação que comprovasse que a edificação ela estava segura para os consumidores. Outras medidas podem ser tomadas após o resultado da análise de 8 coletas de combustíveis feitas nos postos. E o trabalho de fiscalização continua. Tivemos 4 prisões, uma interdição total de um posto em função de danos estruturais com perigo de desabamento, lesões ao consumidor. Infelizmente, tivemos também que interditar várias bombas, os órgãos fizeram isso. Houve delitos ambientais, infelizmente desrespeitando não só a população vivente hoje, mas a geração futura. E também um crime de desobediência que um dono de posto abriu uma loja de conveniência que havia sido interditada pela vigilância. E lei tem que ser respeitada. Não só quando o órgão determina, mas a lei de preço, de qualidade do combustível e de respeito a todo cidadão consumidor. No próximo bloco, não perca a entrevista com o assessor jurídico do MP Procon, Bruno Alves. Ele vai falar sobre os direitos das pessoas com deficiência nas relações de consumo. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Nesta edição, recebemos em nosso estúdio o assessor jurídico do MP Procon, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, Bruno Alves, que também é professor universitário e leciona a disciplina Direito do Consumidor. Hoje ele vai falar sobre os direitos das pessoas com deficiência nas relações de consumo. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Bruna. Como nós podemos avaliar a dinâmica das relações de consumo em relação às pessoas com deficiência na Paraíba? Quando a gente fala em relação da pessoa com deficiência nas relações de consumo, a gente tem que entender primeiro o contexto da pessoa com deficiência. Pelo censo de 2010 do IBGE,
Na Paraíba, a gente tem aproximadamente 1.045.000 pessoas com deficiência. É um número exorbitante. Se você comparar em termos de Brasil, a gente tem no país, pela mesma pesquisa, exatamente 45 milhões de pessoas no ano de 2010. A demanda é muito grande. E essas pessoas são consumidores como todos nós, então elas têm necessidade de alimentação, medicamento, toda uma gama de produtos e serviços que qualquer pessoa tenha necessidade. Quando falamos dessas relações, como nós sabemos, as relações entre pessoas que não têm deficiência ocorrem problemas, como a falha na prestação de serviço, um produto defeituoso. Da mesma forma, essas pessoas também têm essa dificuldade. E aí entra a necessidade de entender quais são as suas principais dificuldades na relação de consumo, para que se possa atuar a partir da ótica da defesa do consumidor de forma mais positiva e proativa na defesa dessas pessoas. Bruno, quais são os serviços e ramos empresariais que mais violam os direitos dos consumidores que têm algum tipo de deficiência? Quando a gente fala em ferir os direitos do consumidor na relação de consumo, a gente sabe que qualquer prestação de serviço ou aquisição de produto, ela está sujeita a ter uma falha, a ter uma dificuldade, uma deficiência. Quando nós tratamos diretamente da pessoa com deficiência, ela pode ser mais agravante, pelo fato da falta de comunicação eficiente, da falta de qualidade no atendimento eficiente. Então, assim, ela pode variar, né, de situações para situações. Pode ser na prestação de serviço de transporte, na prestação de serviços financeiros, como bancários, financeiras em geral, como empréstimos, abertura de contas. Também temos supermercados que não têm acessibilidade com a descrição dos produtos em braille, ou a próprio piso tátil para a locomoção da pessoa com deficiência visual dentro do supermercado. São muitas situações que hoje as pessoas que não têm deficiência já vivenciam e elas se agravam ainda mais quando é com a pessoa com deficiência. E quais são os direitos mais desrespeitados e que fatores colaboram para o descumprimento? Os direitos mais respeitados que a gente tem do ponto de vista do atendimento no MP-PROCON, enquanto defesa do consumidor, é o direito à informação clara e precisa sobre os direitos da pessoa, tanto com deficiência como a pessoa sem deficiência. É importante dizer, até por questões de equiparação, as pessoas com deficiência sofrem as mesmas questões que as pessoas sem deficiência também sofrem. Quando a gente trata da pessoa com deficiência, ela se acentua. É o que a gente pode considerar como um hipervulnerável. Então, quando a gente trata da dificuldade nessa relação, a gente sabe que o direito do consumidor ele vai ser mais sensível se tratando da pessoa com deficiência. Se nós colocarmos essa pessoa com deficiência no serviço médico, por exemplo, uma pessoa que não tem capacidade de comunicação verbal, quando ela chega para o atendimento médico, o médico vai ter que ter uma consciência maior de que ele está tratando num ponto muito sensível, então a pessoa vai ter que se comunicar através de outra, e isso pode dificultar ainda mais a transmissão daquela doença, a transmissão daquela dor. Então, a gente tem que ter o cuidado, e é isso que o MP-PROCON, através da Diretoria-Geral do Dr. Glauberto Bezerra, vem trabalhando. A gente pode tratar dessa questão mais à frente, para tentar trazer dignidade às pessoas com deficiência. Porque normas nós temos muitas, vou tratar de algumas normas, mas a gente tem uma gama enorme de legislação. No entanto, esses direitos não são instrumentalizados no dia a dia, na compra do produto, na aquisição do serviço. Bruno, como podemos avaliar a legislação que versa sobre a proteção da pessoa com deficiência nas relações de consumo? Pronto. A legislação brasileira, ela, como todo mundo sabe, tem uma gama de leis muito grande. Então, assim, com relação a pessoas com deficiência, sobram legislações de proteção à pessoa, de garantia dos seus direitos. Mas eu reputo muito importante dentro da legislação brasileira o Decreto-Lei 6949 do ano de 2009, que ele traz a legislação brasileira como emenda constitucional, com status de emenda constitucional, a Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, que ela tem um posicionamento humanitário, trazendo a pessoa com deficiência para o centro da proteção e tirando a visão de saúde. A deficiência não é uma questão de saúde, a deficiência é uma questão social. Então, a gente passa a ver a pessoa com deficiência como uma pessoa normal, como uma pessoa capaz. Não aquele coitado que tem limitações, que não consegue acompanhar o mercado de trabalho, que não consegue adquirir um produto ou serviço.
Então, essa convenção, quando ela é instituída através do decreto, ela passa a vigorar como direito constitucional, norma de direito constitucional e direito constitucional fundamental, que são aquelas normas da Constituição que não podem ser alteradas, por serem cláusulas pétreas. Posteriormente, a outra norma que eu reputo muito importante é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é instituída através da Lei 13.146 de 2015. É uma norma bem recente, se a gente considerar, e ela vem trazer alterações diversas na legislação brasileira. Ela altera pelo menos aí 27 institutos, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, Lei de Improbidade Administrativa, legislações trabalhistas. Então ela faz uma revolução dentro do direito brasileiro de forma a proteger a pessoa com deficiência e traz em específico, com a alteração do Código de Defesa do Consumidor, a proteção maior ao consumidor com deficiência, porque essa legislação altera o artigo 6º do CDC, que ele trata especificamente do direito à informação, impondo que as informações para o consumidor sejam prestadas de forma acessível. Então, quando você fala em acessível, você vai ter, por exemplo, para a pessoa com deficiência visual, você vai ter o Braille, que já é instituído desde 1962 na legislação brasileira como obrigatória. Quando você fala em pessoas com deficiência de comunicação vocal, pessoas mudas, como colocadas, você vai ter aí a imposição do Braille como informação. Ainda com relação às pessoas com deficiência visual, a gente tem casos muito interessantes. Tem uma instituição de cegos no Rio de Janeiro que entrou com ação contra os bancos, contra um banco específico, para que seja fornecido ao consumidor o extrato da sua conta bancária em Braille, bem como também o contrato de abertura de conta, o contrato de empréstimo em Braille. Por quê? Porque o banco, pela norma do Banco Central, ela disponibiliza um ledor. Então, assim, você, enquanto pessoa, não quer que a outra pessoa saiba a sua movimentação financeira, saiba a sua condição financeira. Então, é um direito de intimidade, é um direito inerente à pessoa com deficiência que não deve ser conhecido por outro. Então, a disponibilização dos contratos em Braille são de suma importância para garantir a dignidade dessa pessoa e também a garantia do direito à intimidade. Além dessas duas, eu acho que assim, outras normas já tem, bem mais antigas, de 2000, 89, todas no sentido de proteção a essa pessoa, de garantia de acesso à sociedade. Mas o que é importante colocar é que essa legislação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 2015, ela visa especificamente a redução de barreiras. Traz uma nova consciência, a partir da Convenção Internacional, que foi assinada em Nova York, de que essas pessoas com deficiência, elas não são doentes. Elas são plenamente capazes. E o que impede que a gente tenha acesso a essas pessoas no supermercado, na fila do banco, ou inúmeras outras situações de consumo, é que existem muitas barreiras sociais que impedem que essas pessoas saiam de casa. Então, a própria sociedade deixa essas pessoas à margem, deixa essas pessoas excluídas. Então, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, você tem uma inclusão, a redução de barreiras, seja barreira urbanística, arquitetônica ou barreiras sociais propriamente ditas, porque a discriminação é um fator preponderante que limita a pessoa com deficiência. Então, a gente não pode esquecer disso, dessa consciência social que a gente tem que ter. Os consumidores com deficiência que sofrem algum tipo de violação de direitos podem recorrer a quem? Pautando pela igualdade, como eu já havia dito, não só a pessoa com deficiência, mas como qualquer outro cidadão que tenha seus direitos desrespeitados, eles têm que procurar hoje os órgãos de proteção e defesa do consumidor, como os PROCONs municipais, estaduais, o próprio Ministério Público, através das promotorias de defesa do consumidor, e também hoje o MP-PROCON, instituído a partir de 2015. Então, eles devem procurar, se for do ponto de vista administrativo, e caso haja a discriminação, como a própria lei impõe, o próprio Estatuto impõe, a discriminação é crime e tem previsão de pena de reclusão de até 5 anos. Então, assim, havendo uma situação discriminatória além da situação administrativa, a pessoa com deficiência que se sentir discriminada, se sentir prejudicada, ela deve sim
procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, bem como as delegacias que tratem do caso ou a delegacia mais próxima, porque ele vai registrar devidamente o boletim de ocorrência para que hajam as sanções administrativas, penais e cíveis para o caso. Bruno, muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço, Bruno, a oportunidade, disponibilizo meu contato para qualquer consumidor que precisar através do MP Procon. Estamos disponíveis lá trabalhando nos 2 expedientes e é só nos buscar. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.